Então, boa tarde a todos. Em nome da Casa Dirce, agradeço primeiramente a presença do professor Aristóteles Berino por mais esse grupo de estudos sobre pedagogia da autonomia do Paulo Freire, e agradeço a inscrição e a presença de todos e todas que estão aqui conosco, participando, trocando. Lembrando que o microfone vai estar aberto para quem quiser também interagir, né, professor? E também no chat, quem está sem microfone, quer ou está com vergonha, pode escrever que eu leio para o professor um comentário, uma pergunta, tá joia? Então, eu passo a palavra para o professor e uma excelente aula para todos nós. Obrigado, Inês. Também começo, né, com os agradecimentos, né, ao João César e à Inês, né, a própria Casa Dirce. Sou muito grato aí pelo convite, né, depois do curso sobre pedagogia do oprimido, né, agora sobre pedagogia da autonomia. Eu falei curso, mas a ideia é muito mais, né, um clube de leitura, né? Então, por isso que, no caso do Pedagogia da Autonomia, nós dividimos em 3 encontros, né? A ideia é que cada capítulo, né, são 3 capítulos, né? Então, dedicar cada encontro a cada um desses capítulos, né? Bem, então está aí uma dinâmica que é importante, né? Muito mais assim de um professor que ficaria lecionando, né, o conteúdo, né, do Pedagogia da Autonomia. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para discutir a própria obra, né? Eu acho que isso é insubstituível, né? Tentar aí trocar, né, as leituras. Bem, dito isso, vamos lá então, vamos começando, né? Eu, assim como no outro curso, né, ao longo dos encontros eu vou montando um slide e aí no final eu disponibilizo no Dropbox e quem quiser pode baixar, né? Então aqui eu preparei algum conteúdo para esse primeiro encontro. Esse aqui é, né, o slide de abertura e aí que tem, se alguém quiser me procurar, né, para conversar, qualquer coisa, tem meu e-mail institucional, né, meu último nome, Berino, RJ, né, a minha instituição, né, a Universidade Rural. A Universidade Rural, vocês sabem, né, fica na Baixada, ela tem a sede em Seropédica, que eu trabalho em um instituto que é em Nova Iguaçu, né? Lá eu leciono no curso de pedagogia. Aliás, é um curso que tem nos 2 lugares, né, tanto em Seropédica como em Nova Iguaçu. Eu leciono em Nova Iguaçu. E tem uma pós-graduação que se chama Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, né, que é de toda a universidade, também leciono lá. Tem um Instagram pessoal, que está aqui também, e o do grupo de pesquisa, né? Eu tenho um grupo de pesquisa, já vi aqui que tem algumas orientandas minhas, né, que sempre me acompanham, e torna assim, o meu trabalho sempre mais leve. Então, nós temos um grupo que se chama FRECOM, que é Estudos Freirianos Contemporâneos e Currículo. E a gente tem também um Instagram, então está aqui o nosso endereço para quem tiver essa curiosidade. Deixa eu passar aqui para a próxima lâmina. Então, eu não me enganei, a lâmina é essa mesmo, né? O que vocês olharam aí, né? Amar é estar juntos, né? E aí, poxa, o cara se enganou, colocou lá uma imagem, né, que não tem nada a ver com o curso. Mas o que acontece é o seguinte: esse livrinho, né, carinhosamente livrinho, né, essa obra, né, o Pedagogia da Autonomia, ela tem uma característica que, assim que eu tive contato pela primeira vez, eu instantaneamente me lembrei dessa tirinha, né? Isso aqui é uma tirinha, né? Ainda é da época do jornal, não sei se vocês alguém aqui tem idade, né, para conhecer isso, porque eu acho que hoje já não é tão popular, mas houve uma época em que essa tirinha ela era bem conhecida, né? Ela era assim, a maré, e aí existiam diferentes situações, né, e sempre uma frase, né, que completava, né?
Por que isso me lembra, né? Por que o livro, né, me lembra essa tirinha, né? Porque quando nós olhamos, né, o sumário, né, vocês então já devem ter reparado que na verdade é uma lista, né? Ensinar, né? Então esse ensinar né, seria mais ou menos isso, me fez lembrar exatamente essa coleção, né? Então essa coleção, né, que é o Amaré, essa obra, né, ela tem uma característica muito específica, né, que é bom a gente entender, né, para tirar o melhor proveito dela, né? Esse livro assim é um pequeno manual, né, e ele foi publicado com esse objetivo, né? Eu tenho uma edição que é essa aqui, né? Mas quando ela foi lançada, na verdade era um volume de bolso. Não sei se alguém aqui tem ou chegou a ter, né? Inclusive a minha primeira edição até perdi. Essa aqui ainda tem uma folhinha um pouquinho mais consistente, né? Mas esse livro, quando ele foi lançado, ele tinha realmente um papel jornal. Ele era muito barato, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Esse livro ele já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil, né? Quer dizer, as obras do Paulo Freire elas vendem bastante, isso é interessante, elas vendem bastante. E esse livro, né? Quando Paulo Freire escreveu, e é o último livro que ele publica em vida, né? Ele nos deixa em 1997, né? Então, agora, né, 2022, também é uma efeméride, né? Assim como no ano passado foram 100 anos, né? 2022 são os 25 anos da partida do Paulo Freire. Mas o último, então, livro que ele publicou em vida é o Pedagogia da Autonomia, que ele publica em 1996, né? Ele ainda estava preparando um outro livro que ele não chegou a concluir. Depois a viúva, né, Ana Maria Araújo Freire, ela dá o nome de Pedagogia da Indignação. Mas é um livro que tem um material que ele estava escrevendo, né, sob a forma de cartas, né, estava preparando um novo livro, mas ele morre em maio, né, de 97 e não conclui. Aí ela reúne alguns textos que estavam publicados, né, em fontes diversas, ela reúne e dá o nome Pedagogia da Indignação, né? Então não é um título que ele deu, né? E é o primeiro livro póstumo, né? Então, em 96, né, já na última fase, né, da sua vida, eu gosto de chamar esse período de último Paulo Freire, né? Mais adiante eu posso caracterizar um pouco, né, o que eu chamo de primeiro Paulo Freire, um Paulo Freire da maturidade e o que eu chamo também de último Paulo Freire, que é o dos anos 90. Então, está aqui, né? Essa obra ela é da última fase do Paulo Freire. Nós encontramos aqui, né, um pequeno manual sobre a arte, né, de educar. Né? Por isso que tem esse subtítulo, Saberes Necessários à Prática Educativa. Né? Saberes Necessários à Prática Educativa. Então, aqui a gente encontra o legado, né, do Paulo Freire em um livro breve. Né? Paulo Freire ele publica um primeiro grande texto em 1959, que é a Educação e a Atualidade Brasileira. Ele já tinha publicado, naturalmente, alguns textos, mas Educação e Atualidade Brasileira de 59 já é a tese dele para um concurso, né? Já tem um formato de livro e publica bastante até os anos 90. Né? Com certeza, uns 40 volumes, né? Pelo menos, é mais ou menos isso, né? A obra do Paulo Freire, além de tantos textos, né? Que ainda estão sendo reunidos, né? Para a composição, né? As obras completas, né? Do Paulo Freire, alguma coisa assim. Então, um autor, né? Que teve
tantas publicações. Então, ele chega ao final da sua vida e nos entrega um legado, né? Uma obra reunindo tanta coisa, né? Que é a sua herança, né? Mas que não apenas escreveu, né? Em algum momento também eu vou poder falar um pouco da trajetória do Paulo Freire, e é uma vida impressionante, né? Uma vida muito rica, porque ele é um personagem, né, do século XX e ele foi contemporâneo de tantos acontecimentos marcantes da época, né? Inclusive a sua própria vida drasticamente afetada, né? Vamos pensar, por exemplo, no golpe de 1964, que obrigou ele a ir para o exílio. E primeiro ele fica, né, no Chile, ele chega aí para os Estados Unidos, depois vai para a Suíça. Na Europa, nos anos 70, ele tem várias conexões, né, com a África, por exemplo. Enfim, uma trajetória muito impressionante, né? Para quem quiser conhecer a vida do Paulo Freire, tem o livro, a biografia da própria viúva dele, né, Ana Maria Araújo Freire. Ela tem uma biografia sobre o Paulo Freire, que tem uma característica de ter muitos documentos. Assim, então, para quem pesquisa, é bem interessante. É um livro razoavelmente volumoso. E existe um outro livro, um pouco menor, mas até mais publicado mais recentemente, que é de um autor chamado Sérgio Haddad, né? Inclusive, essa obra, os direitos foram até adquiridos para o cinema, né? Eu sempre me perguntei, poxa, Paulo Freire tem uma trajetória tão interessante, né, com tantas alternativas de vida, como é que isso nunca virou um filme, né, na verdade? Mas então parece que vai virar mesmo, né? Então, o livrinho que nós vamos estudar é uma obra que reúne, né, o legado do Paulo Freire, né? Tanta coisa que ele escreveu, né, e que conduziu, né, com a sua maturidade. E não é à toa que hoje é o livro que, basicamente, é o livro de entrada, né, na obra do Paulo Freire. Embora a obra teoricamente mais importante, claro, né, é uma Pedagogia do Oprimido, mas eu acredito que hoje, né, o livro que as pessoas primeiro tomam contato é o Pedagogia da Autonomia. Eu, pelo menos, percebo isso nas licenciaturas, inclusive na própria graduação em pedagogia, né? Exatamente porque o Pedagogia do Oprimido é um livro que ele termina em 1968, né? Publica em 1970, e esse aqui é mais recente, né? Então tem ali algumas discussões, né? Algumas elaborações que são mais próximas, né? De uma geração mais recente. Gente, se alguém quiser, ao longo, né, dessa minha apresentação, mas alguém quiser interromper para perguntar, para se posicionar, isso é importante, né? Eu queria exatamente evitar esse lugar de ficar apenas, né, falando, né? É muito importante a troca, né? Bom, e, como eu já disse, né, ainda tem essa característica que, assim, torna a obra assim com, né, um elemento assim bem popular, né? Começar tem 3 capítulos, né? Cada um deles tem subitens, né? E todos eles começam assim a ensinar, né? Então, é por isso que eu digo que é um pequeno manual, né? Ou seja, existem ali sugestões, né? Prescrições, não exatamente, né? Porque eu acho que Paulo Freire não era tão prescritivo. Mas eu acho que aqui acaba funcionando assim, né? Porque ele tenta definir tantos elementos, né, da sua obra, né? Vocês já conheciam o livro? Vocês podem usar aqui o bate-papo. Eu tenho alguma dificuldade para acompanhar o chat, mas a Inês vai me ajudando. É um livro que vocês já tinham lido? Alguém que já teve contato com essa obra, estão lendo pela primeira vez? É sempre bom ter essa ideia. Berino, aqui a André fez um comentário, até para suscitar debate.
Alguém viu uma entrevista que aparece no YouTube comercial de uma pessoa do Brasil Paralelo criticando Paulo Freire? Esse pessoal são bolsonaristas limitados. Aí... Aquilo ali é um corte, né? Porque a Brasil Paralelo é uma produtora, né? E eles fizeram uma trilogia da educação brasileira. E um desses filmes ele é especificamente dirigido ao Paulo Freire. Eu assisti tudo, né? Porque preciso também, né? Faz parte do meu trabalho. E eu gosto muito de acompanhar as críticas que são feitas ao Paulo Freire, inclusive. Eu acho importante, né? Até para a gente se posicionar, é bom ver como é que esse pessoal anda pensando, né? Vale a pena ver. Não é algo que simplesmente a gente deixa de assistir, porque eu acho que é isso, né? Principalmente se somos educadores, né? Eu acho que vale a pena, sim, travar esse contato, né? E porque nos provoca, né? Nos obriga também a rejeitar de uma maneira equilibrada, né? Eu acho que isso faz parte até dos ensinamentos que existem aqui no Pedagogia da Autonomia e logo no começo, né? Eu acho que quando somos desafiados, né? É preciso ser rigoroso, né? Quer dizer, muito mais do que a gente negar, né? E evitar com impaciência. Eu acho que vale a pena o desafio, né, de travar esse debate até com quem não nos chama exatamente para o debate, porque eu acho que essa é uma característica, né, de muito conteúdo que é produzido ali, né, quer dizer, tem um sentido muito mais de propaganda, né, e de provocar sentimentos, né, mais exagerados. Então, isso é um teste muito grande, né? Mas o fato de assim fazer uma trilogia sobre a educação brasileira e fazer um desses filmes só sobre o Paulo Freire, então isso mostra como é que eles estão preocupados, né, com o debate sobre a educação brasileira. Então, isso eu acho interessante, a gente perceber como que para a extrema-direita, eu acho que é possível caracterizar aquela produtora desse modo, né, a preocupação que eles têm com a educação brasileira. Então, estão disputando um território também no audiovisual. Eu acho isso muito importante para quem trabalha com educação. Perceber que também no audiovisual esse território ele já está sendo disputado, né? Ou seja, não é um tipo de produção que encontraríamos há alguns anos atrás, né? Inclusive, o audiovisual sobre educação no Brasil, eu acho que mais recentemente a gente tem encontrado coisas, né? Mas curiosamente não é um tema que esteve tão presente, né? Diferente da produção para o cinema em muitos países, né? Como França, Estados Unidos, a gente não encontrava muitos filmes no Brasil com o tema educação, né? Mas agora a gente já consegue encontrar algumas obras fazendo essa conversa, né? Que Horas Ela Volta, por exemplo, Casa Grande, que é um filme que eu gosto muito, quem tiver a oportunidade de pesquisar essa obra. Então, é interessante também ver isso, viu, André? Como é que o audiovisual brasileiro ele está lidando com os temas da educação, mas também como é que a extrema-direita está lidando com isso, né? Bom, aí já apareceram já aqui outros conteúdos. E a Andréia está aí com a mão levantada. Pode falar, Andréia. Oi, boa noite. A outra Andréia comentou sobre o Brasil Paralelo e o bolsonarismo, e aí eu queria falar sobre um dos vários destaques desse livro, que se eu pudesse... O livro está quase todo rabiscado, porque ele é todo importante, mas no 1.3 fala, ele pergunta por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes da área pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Por que dirá um educador reacionariamente pragmático: a escola não tem nada a ver com isso, a escola não é partido?
Quer dizer, ele, em 1996, ele já previa o que a gente ia ver, o que a gente tem visto hoje em dia, né? Não, André, é fascinante porque essa frase é um achado, né, no livro, porque uma acusação do movimento Escola Sem Partido é essa, né? Embora o Paulo Freire ele mesmo já tenha dito isso, né? A escola não é partido, né? Acho que a frase é exatamente assim. Eu até assinalei aqui, mas talvez eu demore aqui para encontrar, mas foi isso. Sim, a escola não é partido. Exatamente. Quer dizer, essa frase é dele, né? E olha, é importante, né? Porque o Paulo Freire ele inclusive nem nunca disse que não existe doutrinação nas escolas, mas ele recusa, né, que um educador progressista faça isso. Eu acho que isso é importante, né? Ele discorda, né, de qualquer forma, né, mesmo de contestação social que tem a característica de doutrinação. Então, nós encontramos na própria obra do Paulo Freire elementos que contrariam aqueles que acusam, né, o Paulo Freire de doutrinação, né? Porque ele mesmo admite que existe e ele é contra e diz por quê, né? Então, é isso, é uma importância, né? Eu acho que quando essa série aí, né, da gente conversar aqui, pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, eu acho que o sentido é esse, né? De conversar sobre a obra, né? A gente pode discordar, claro, né? Como qualquer autor, né? E já fizemos isso no Pedagogia do Oprimido, vão encontrar passagens que são mais polêmicas, né? Que também foram escritas em uma outra época, né? Então a atualidade nos obriga também a rever, né? A repensar. Então eu acho que a obra do Paulo Freire ela é importante e ela nos convida à conversa, mas a gente precisa ler, esse que é o detalhe, né? A gente precisa conhecer a obra do Paulo Freire e discutir sem temor. E muitas vezes nós vamos nos surpreender, inclusive com uma frase como essa, né? Que na verdade ele mesmo já tinha dito, né, a respeito disso. E não porque ele ficasse em cima do muro, né? Porque o Paulo Freire também ele sempre foi muito franco sobre isso, né? A educação é política, ponto. Não tem, sabe, não tem negócio sobre isso. A educação ela é sempre política, né? Porque ela é inclusive diretiva, né? Agora, isso é diferente de doutrinação, isso é diferente de ocupar a escola de uma forma em que não corresponde a uma ética, né? Que, aliás, é um tema muito forte dessa obra também, né? A questão da ética, né? Das nossas escolhas, né? Das nossas ações e a obrigação de problematizar, né? As nossas alternativas, né? Então, quando a gente lê o Paulo Freire, a gente se surpreende. E até muitos dos seus críticos vulgares, né? Se tivessem contato com a obra do Paulo Freire, muita coisa que falam é facilmente desconstruído, né? Porque basta ler a obra dele para ver que ele não era um doutrinador, né? Ele não pensava, né? E sua concepção de educação não era articulada, né? Como uma forma de doutrinação. Bem, aí voltando aqui para o amar estar juntos, então aí eu faço essa provocação, né? Então, ensinar de uma certa forma, isso aí, né? Estar juntos, né? Ensinar estar juntos, né? Então, mas de que maneira, né? Eu acho que então vamos percorrer, né, a obra Pedagogia da Autonomia e vamos ver aqui como é que é essa concepção do Paulo Freire de estar juntos, né? Porque afinal é isso mesmo, né? Estamos nas escolas ou em qualquer outra instituição de educação, qualquer outra prática educativa, né? Mas é sempre isso, né? Estar juntos, né? Acho que é igual o amar né? A gente não vai se diferenciar por aí, né? Aliás, amar é uma palavra que Paulo Freire usou várias vezes, né? E que muitos educadores têm até algum tipo de um certo receio, né? Uma certa preocupação compreensível, né? Porque também é uma espécie de um abuso, né? Como o educador, como um ser amoroso, né? Então ele deveria deixar de lado, né? Talvez outras aspirações, né? Outras preocupações, o próprio salário, né?
Mas não é nada disso que a gente encontra no Paulo Freire, né? E, no entanto, há um espaço para a amorosidade, sim, né? Eu acho que a Sueli queria falar, é isso mesmo? Não? É porque você abriu, a gente fica sempre com a expectativa. A pessoa, quando abre assim, a gente, opa, vai falar, vai falar. É a experiência né, do online é assim, né? Muito bem. Então, eu fiz aqui, né, os temas geradores, né? Estou usando aqui uma linguagem, né, do Paulo Freire, né? Nós sabemos que o Paulo Freire, ele, a partir dos anos 60, sobretudo, né, com as campanhas de alfabetização, há uma espécie de uma revolução copernicana, né, que ele faz, né? E ele chega a dizer que a sala de aula, né, ela, na verdade, se transforma num círculo de cultura. Então, como a nossa experiência aqui é online, então eu estou chamando isso de um círculo de cultura online, né? E o Paulo Freire, ele atribui importância aos chamados temas geradores, né? Ou seja, toda vez que tinha um contato, né, com essas populações, né, que estariam reunidas, né, para o projeto de alfabetização, isso deveria começar com os chamados temas geradores. Aí aqui eu estou usando os subitens exatamente como esses temas geradores, né? Ou seja, é uma obra que facilita muito, né? Também por isso esse caráter, né, de pequeno manual, porque ele tem os tópicos, né, que devem, né, que a gente deve percorrer, né? Então, logo o primeiro tópico, né, ensinar exige rigorosidade metódica, né? Aí a gente percebe que ele não é muito obsessivo e, às vezes, a explicação de um tópico aparece muito mais no seguinte, ou seja, há uma certa dialética, né, que é muito bem-vinda, né? Eu queria lembrar uma passagem, que, aliás, é até anterior a esse ensinar exige rigorosidade metódica, que é o 1.1. Porque o capítulo ele começa assim, prática docente, primeira reflexão, né? E entre tantas, né, tantas passagens aqui realmente interessantes, eu vou destacar uma, né? No meu não adianta dar a página, porque a gente deve ter edições diferentes, mas então está nesse primeira reflexão e no parágrafo, aqui é na segunda página desse início de capítulo. Está no parágrafo que começa assim: o que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais às reticências, né? Então, já na metade desse parágrafo, ele diz assim: é preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Eu acho que essa passagem aqui eu vejo como um ótimo início, né? Assim como tantos autores, né, há várias entradas, né, na obra do Paulo Freire, né? E mesmo num livrinho como esse, né, mas que, na verdade, reúne muita coisa. Então, às vezes, é difícil a gente organizar o pensamento, né? Encontrar um ponto de partida, né, para percorrer, né, os outros temas, mas de uma forma sempre coerente. Então, eu acho que essa discussão aqui, eu acho ela muito bacana, quando ele diz, né, a necessidade, né, de se convencer definitivamente que ensinar não é transferir conhecimento. Eu estava falando de uma revolução copernicana. Eu acho que isso, sabe, é uma virada, né? Eu acho que é algo que a gente precisa se deter, né? Se estudar o Paulo Freire exige compreender muito bem isso, né? Então, voltando a uma linguagem lá do Pedagogia do Oprimido,
O que ele está dizendo aqui é uma recusa à educação bancária, né? A educação bancária que é isso, transferência, né? Transferir conhecimento, né? Por isso que essa imagem de uma educação bancária. E se nós pensarmos, né, em como a educação brasileira, né, ela acontece, né, tantas vezes, ela tem exatamente esse registro, né, de uma educação bancária, né? Mesmo quando falamos de educação de qualidade, que, aliás, é uma expressão que eu sempre coloco em suspeição, não é uma expressão que eu gosto muito, não, né? Porque, às vezes, a gente chama de educação de qualidade aquela escola que tem resultados, né, como o Enem, né? Enfim, a discussão do Paulo Freire é outra, entendeu? Então, é muito importante compreender isso. Uma vez compreendido o Paulo Freire, aí a gente, né, bom, diante dos desafios, como é que nós nos posicionamos? Mas é muito importante entender a radicalidade que é a concepção do Paulo Freire. Que nós podemos chamar de educação de qualidade exatamente uma escola, né, ou uma prática educativa que alcança exatamente isso, a transferência do conhecimento. Mas, para o Paulo Freire, educar, né, não é transferir conhecimento. É mais do que isso, né? Ainda que a educação, né, num sentido mais abrangente que é apresentado pelo Paulo Freire, ainda que contenha também, né, algum tipo de transferência, né, porque a gente não consegue, vamos dizer, criar sempre, né, o tempo todo. O que ele está caracterizando é um elemento principal, né? Quer dizer, a educação ela deve obedecer a um outro sentido, né, que não é simplesmente transferir conhecimento. Por exemplo, nós estamos, né, lendo o Pedagogia da Autonomia, né? Qual que deve ser o resultado, né, desses encontros? Não pode ser que, assim, a minha leitura, né, e a leitura que muitos aqui já fizeram também, que essa leitura seja transferida, né, para tantas consciências que estão aqui presentes, né? E aí no final, assim, nossa, né, eu aprendi tanta coisa. Olha, não é isso, entendeu? A questão da educação para o Paulo Freire não é essa, não é eu aprendi tanto porque aquilo que eu não sabia, né, eu fui comunicado, né, por outras pessoas e agora eu já sei, né? A educação ela obedece um outro sentido para o Paulo Freire. E aí você, puxa, mas então como é que é isso, né? Que educação é essa, né? Há uma palavra, né, que o Paulo Freire... André, acho que está com a mão levantada ainda, né? Já vou deixar você falar, André. Há uma palavra que o Paulo Freire usa durante toda a sua obra, que é mundo, né? E eu vejo que é fundamental essa percepção, né? É como que o Paulo Freire ele fala de educação a respeito da nossa presença no mundo, né? Então, na verdade, quando o Paulo Freire faz de educação, há uma dimensão que é, inclusive, antropológica. Ou seja, o que é o ser, né? Ou o que é o homem, e o que diante de uma realidade, né? Diante do mundo. Então, quando Paulo Freire, né, ele desenvolve uma concepção de educação, há uma inquietude, entendeu? Há uma finalística, que é a nossa presença no mundo. Então, para o Paulo Freire, a educação ela deve responder a esse problema que é a presença no mundo, né? O que é a presença no mundo? Quando nós olhamos, né, em várias escalas o mundo, porque o mundo, enfim, pode ser isso mais amplo, né? O mundo todo, né? Que é coisa demais, certamente, mas o lugar, né? A nossa sociedade, né? Aquelas sociedades que fazem parte, né, também da nossa história, as experiências comuns no mundo, né? Então, o mundo aí tem, né, uma escala variada, naturalmente, né? Mas é preciso pensar, inclusive, as nossas experiências diretas, né?
elas dizem muito a respeito da nossa presença no mundo. Então, a educação para Paulo Freire é aquela educação que nos conscientiza para a nossa presença no mundo. Então, isso é totalmente diferente de você receber um depósito bancário, né, de conhecimento, né? Porque aí você, então, reuniu bastante conhecimento, você pode fazer uma prova, mas vejam bem, para o Paulo Freire, a questão não é essa. Ainda que o desafio de fazer concursos, fazer provas, bem, isso pode fazer parte da vida de todo mundo, então a gente também não vai fazer desaparecer isso como uma mágica. Mas é bom entender que para o Paulo Freire, né, a sua concepção de educação, ela não é essa, né? Talvez a gente tenha que lidar com isso também, mas ele está falando de outra coisa. Por isso que nunca é educação bancária. Nunca é conhecer alguma coisa para você, com aquele saber, né, estático, você acertar uma questão, não é isso, né? Mas produzir um conhecimento que nos ajude, né, a respeito da presença no mundo, né? Paulo Freire vai falar muito de uma educação libertadora, claro, né? Porque a existência ela é bastante diversa, né? Então, a nossa presença no mundo ela só pode ser uma presença libertadora, né? Porque ao longo da vida, né, a opressão, né, é uma realidade constante, né? A Andréa explicou, né, que ela deixou a mãozinha levantada. Vou dar uma passada, então, em alguns comentários, tá, professor? Tá bom. Olha só, a Aline, ela comentou de um livro que ela leu, que é o Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire, que ela achou esse livro boa parte da biografia e a história de Paulo Freire. Aí o pessoal comentou, algumas pessoas leram, outras não, já o Pedagogia da Autonomia. A André, que fez aquele outro comentário sobre o Brasil Paralelo, ela faz um outro comentário que diz o seguinte: na verdade, professor, não conheço o trabalho deles. Sabe-se que o Paulo Freire é tão atual e produziu tanto para nós brasileiros que sou estranho críticas de quem não o lê com rigorosidade. Não continuei ouvindo, achei o argumento sem base teórica. Aí a Priscila... a Priscila fez um comentário sobre isso, né, de olhar o olhar crítico, né, o que tudo se olhar com um olhar crítico. Aí a Cíntia faz um comentário de elogio ao professor. Parabéns, professor, pela atitude, ganhou meu respeito e minha admiração, conheço a fundo o material citado, está falando do Brasil Paralelo, e estou aqui para ter uma opinião profunda. Quero conhecer e julgar. O que muitas vezes atrapalha esta busca é um comportamento diferente do seu, que é aberto e consciente. Obrigada. Aí algumas pessoas citaram, por exemplo, a Aline destacou um trecho, né, do livro. Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. A Priscila já comenta, né, que logo no primeiro capítulo do livro já tem várias falas muito atuais, né? A Mércia também fez outro comentário, também destacou outro trecho do livro. Ensinar exige estética e ética, decência e boniteza nas mãos dadas. Só somos porque estamos sendo. Aí a Aline comenta, não é um puro treinamento técnico, mas formador. Alessandra, também outra citação. Eu achei legal o pessoal, né, comentando com citações, né, de acordo com o que você foi falando, é interessante ver esses destaques. Me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo. Correlacionar mundo e suas percepções. Aí a Sara. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. Aí foram os comentários do pessoal. Só para uma rodadinha. Vou até pegar essa aqui do ensinar exige estética e ética, né? Eu já tinha falado um pouco sobre o problema da ética, que o Paulo Freire ele apresenta da seguinte maneira, né? O ser humano ele é um único consciente da sua própria existência. Somos capazes, né, de formular a existência
em termos até da percepção, né, de uma realidade, né, de um mundo. Então, isso é muito radical, né, na espécie humana. E é aí que ele coloca o problema da ética, né? Quer dizer, como que o ser, né, que é capaz de ter consciência da sua existência, ele pode abrir mão, né, dessa reflexão a respeito do seu lugar no mundo, né? A propósito das suas ações, né, das suas escolhas, né, das alternativas. Então, é uma discussão está sempre presente no Paulo Freire e que deve, sim, nos tocar, né? A questão da ética, né? Ou seja, como educadores, né, como é que nós nos posicionamos, né? Como é que nós problematizamos, né? O ser, né, dos educandos, né? Embora isso pode ser muito difícil, né? Eu sempre gosto de apresentar essas discussões também com a minha própria experiência de professor e muitas vezes na escola pública, né? Eu estou na Universidade Rural há 16 anos, mas eu tive uma experiência anterior, né, na educação pública, né, inclusive na educação pública do Rio de Janeiro, né, na rede municipal do Rio de Janeiro. E o tema ética, né, assim, ele muitas vezes é uma incógnita, né, que a gente não sabe muito bem como agir, né? Então eu vou contar um episódio para vocês que foi o seguinte: numa escola, né, na hora, né, que bateu o sinal e as pessoas se deslocando para a sala, eu fui um dos primeiros a chegar à minha sala, né? E eu encontrei, né, uma jovem aluna com uma latinha, né, de cerveja, né? Ela era uma menor de idade, né? Então, claro, né, estranhei profundamente aquilo, né? E tentei conversar com ela, né? Assim, puxa, mas por que isso, né? Até porque a minha também é preocupação né, da consequência daquilo, né? Mas assim, ela estava muito indisponível para conversar, né? E eu fiquei assim num impasse terrível naquele momento, né? Porque eu não sabia assim qual a ação, né? Porque eu tinha uma noção do que é o que você deve fazer naquele momento do ponto de vista da normalização, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação com os resultados, né? Da própria autoridade escolar, né? Para aquela aluna, né? Porque eu também já estava acostumada a ver uma série de situações em que a solução, né, ela não era assim muito razoável, né? Então, uma coisa certamente teoricamente, né, como é que nós lidamos, né, com o problema da ética. Agora, é no cotidiano que tantas histórias vão aparecer e você fica ali, né, sem saber como agir, né? Mas, sobretudo, a importância de problematizar, né? Eu até hoje, essa história é tão marcante porque até hoje eu não sei se ela tem uma resposta certa, né? Eu não sei se ela tem uma resposta certa, porque esse impasse, né? Quando tanta coisa, né, aparece, né, naquele momento e você tem dúvidas, né, sobre o que fazer, né? Mas são muitas histórias assim, né? Seja como for, né? Eu acho que precisamos ficar sensíveis, né, a esses impasses, né, em que, como educadores, né, a todo instante, né, nós nos vemos assim enredados, né? Estou tentando ver aqui alguns comentários. Quer que eu leia, Distância? Sim, sim, é porque é grande. Claro.
O Iago, em meio a essa reforma tecnicista do ensino médio, uma reflexão essencial quando está falando sobre a ética e estética. A Ana Luísa, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. A Ana Carolina, na página 18, ele fala sobre a transgressão ética. Achei muito interessante. Ele diz, cito, não é possível o sujeito ético viver sem estar permanentemente exposto à transgressão da ética. Uma de nossas brigas na história, por isso mesmo, é exatamente esta: fazer tudo o que possamos em favor da eticidade, sem cair no moralismo hipócrita, ao gosto reconhecidamente farisaico. E a Andrea comenta, a educação pública nos ensina muito sobre nossos alunos e qualidade da educação. Lecionei no Estado, nas regiões periféricas. Esta experiência mostra a nós, por exemplo, o quanto os alunos do EJA foram desprivilegiados da educação por anos. E o Luiz fez uma divulgação de um evento, aí depois o pessoal dá uma olhadinha aqui. E a Mércia comenta, já vivenciei muita escola, essa experiência docente falando ao docente. Você sabe com quem está falando? Porque a nossa formação de educador, esse livrinho, ele inclusive, é caracteristicamente voltado para a formação do educador, né? Já nessa obra de 59, né, que eu citei há pouco, né, Educação e Atualidade Brasileira, o Paulo Freire ele fazia uma crítica dura, né, à educação brasileira, né? Ele naquele momento ele analisava, né, a educação brasileira à luz também da história social do país, né? E como que uma sociedade escravocrata, né, uma sociedade colonial, né, quer dizer, como que as práticas, né, desenvolvidas, né, aqui, elas sempre foram muito autoritárias, né? E aí não poderia ser diferente na educação, né? Então, Paulo Freire ele analisa já ali, né, como a necessidade de mudar essa perspectiva, né? Isso mudou alguma coisa, né? Mas não de forma absoluta. É isso, né? As figuras de autoridade, né, no Brasil, elas são, inclusive, o modelo do senhor de engenho, né? Se você pensar, é o senhor de engenho, desde a colônia, que ele empresta, né, a sua imagem para as outras figuras de autoridade. É o policial, né? Os pais, né? Os médicos, né? É interessante perceber, né? Porque é aquele poder absoluto, né? O poder, a propriedade da terra, né? Quer dizer, um poder que advém da posse, mas inclusive de pessoas, né? Os seus escravos e ainda do mando, né? sobre a sua própria família. Então, mesmo quem não é senhor de engenho, né? Mesmo que eles não existam mais, né? Do mesmo modo, pelo menos, as outras figuras de autoridade, elas continuam com essa matriz, né? E inclusive o professor, infelizmente, né? Porque a gente encontra aqui no Pedagogia da Autonomia uma outra proposta, né, de estar junto, né, que não é essa opressora, né, que não pode ser essa do professor se colocar com uma autoridade que é correspondente à do policial, quando nem o policial deveria também se colocar tantas vezes de uma forma tão autoritária, né? Aí a gente, né, há poucos dias, né, é surreal, né? Mas aí o ex-ministro da Educação, manipulando uma arma, né, ele faz um disparo acidental e aí tanta gente se perguntando, né, o que fazia, né, o ministro da Educação armado, né? Por que, né, ele precisava portar uma arma? Mas acaba funcionando muito bem para essa imagem de uma autoridade absoluta, né?
E é difícil, né, a gente se desfazer dela, porque quando nós somos testados, né, nós também reproduzimos, né? Muitas vezes precisamos ter essa sinceridade, né? É muito difícil. Então, também tem uma diferença entre o nosso diálogo aqui, né, e como que traduzimos, né, o resultado dessas conversas em uma educação libertadora, né? Qual a nossa capacidade também de agir de uma outra maneira, né? Porque muitas vezes a gente chega a um termo, né, teórico, mas na hora de resolver os impasses, nós acabamos resolvendo de forma autoritária, né? Não é raro aquele que deveria ensinar sobre a tolerância, né, sobre as práticas democráticas, né, em alguns momentos, né, acaba manifestando uma compulsão, né, autoritária, porque essa é a história social, né? Mas não é uma história exclusiva, também a gente encontra movimentos sociais, né, procurando inaugurar outras práticas, né, outras formas de estar juntos. Então, a gente tem como buscar outras imagens, né? Mas é possível encontrar, né, outros exemplos, mas para isso a gente precisa realmente, né, de uma abertura. Eu acredito que o Paulo Freire, e às vezes eu penso assim, poxa, como é que o Paulo Freire, né, ele é tão procurado no mundo todo, né? Eu acho que ele consegue responder muitas vezes a essa pesquisa, né, de tantos movimentos sociais, né, operário, no mundo todo, né, de educadores, mas de diferentes movimentos sociais que pesquisam, né, novas formas, né, de atuar, né, de estar junto. Eu acho que o Paulo Freire ele tem isso muito consistente, né? Eu acredito que isso faz com que a sua obra seja muito procurada, né? Porque ele fala o tempo todo a respeito dessa correspondência, né? Como alguém aqui já destacou. O educador ele não educa sozinho, né? E sempre foi assim, mas hoje, inclusive, é muito mais fácil, né, a gente perceber isso, né? Hoje, a própria prática educativa, né, ela supõe ações que muitas vezes são os educandos que dominam, né? Se nós pensarmos, por exemplo, aqui na experiência online, né, muitas vezes o educador ele tem que buscar um amparo, né, nos seus orientandos, né, nos seus estudantes. Então, hoje é muito mais, eu acho que é muito mais fácil, né, percebemos essa dependência mútua, né? Mesmo assim, alguns ainda têm dificuldade, né, para essa admissão, né? Ainda tentam se colocar nesse patamar, né, de uma figura absoluta. Para a educação pública, com certeza, isso está liquidado, né? Nós não vamos conseguir traçar um novo rumo para a educação pública desse modo, né? Se não existir um diálogo maior com as classes populares, né? A nossa disponibilidade para admitir suas culturas, né? Seus interesses, vai ser muito difícil, né? Responder às demandas, né, da educação popular. Mas mesmo essa figura arrogante, né, ela também sofre muito, né? Na dialética, né, do senhor e do escravo, né, que o Paulo Freire trabalha no Pedagogia do Oprimido, eu acho que vale também para pensar essa relação do educador e do educando, né? A liberdade do educando, ela também liberta o educador. Porque também é cada vez mais difícil você ficar nesse lugar de autoridade máxima, né? Que ninguém mais respeita, né? Isso não existe, né? Se nós pensarmos na sociedade, né, como um todo, as figuras de autoridade elas estão todas erodidas já, né? Elas também não governam do mesmo modo, né?
o Foucault faz uma diferença muito importante entre poder e violência, né? Então, acaba, numa sociedade como a brasileira, em outros cantos, acaba sobrando muito para a violência, né? Porque é até a dificuldade de realizar o próprio poder, né? Então, uma educação libertadora, ela também liberta o educador, porque é um sofrimento muito grande, né? Você desejar se colocar nesse lugar absoluto, né? Que ninguém garante mais, né? Que é impossível, né? Você vai, no máximo, você vai ter, né, dispositivos de violência, né? Que também resultam em mais violência, né? Quando nós pensamos, né, nessa degradação da escola, há poucos dias estava conversando com uma orientanda do doutorado e ela falando das dificuldades. Porque, vejam bem, falar de uma pedagogia da autonomia, uma pedagogia do oprimido, isso não significa que a nossa vida melhorou nas escolas, entendeu? Porque conhecemos o Paulo Freire e os nossos problemas terminaram. Nada disso, né? Nós vamos ter uma outra consciência, né? Os problemas podem ser bem agudos, né? Então, uma orientanda estava me contando como estava impossível para ela, né, experimentar a própria relação, né, educador, educando e tal. Porque é muito difícil para esses jovens, né? As alternativas, né, muitas vezes não existem para eles, né? Se pensar o que é a realidade da cidade, né, para os jovens das periferias, é muito difícil viver em cidades, né, como Rio de Janeiro. Então, é preciso uma prática social libertadora até para que os próprios educadores recuperem, né, vamos dizer, o humanismo da sua própria profissão, né? Senão a gente segue uma história profissional, né, de lamentar essa escolha que foi feita um dia durante toda a vida, né? A gente passa a vida se arrependendo de ser professor, né? Então, essa vida também não é satisfatória para a gente, né? Ou seja, é preciso se engajar em alguma coisa em que contenha pelo menos a esperança, né? Que é uma palavra que também está muito presente na obra do Paulo Freire. Trabalhar com a esperança, mesmo que a gente se depare, né, com as dificuldades, né? Eu acho que o ser humano ele comporta também essa complexidade, ou seja, mesmo que a vida, né, seja difícil, né, quando há o motivo da esperança, é possível, né, existir de uma forma mais satisfeita, né, apesar de tudo, né? Não é muito fácil a existência, né, para tanta gente. Mas quando há esperança, então é possível, né, resistir, né? E aí até o tema da estética é importante, né? O Paulo Freire, nesse primeiro capítulo, em algum momento, quando ele fala do sistema, né, que compõe a própria educação, ele inclui a estética, né? E muitas vezes, como educadores, nós ignoramos isso, né? A educação ela também é feita de gestos, né? De formas, de estar presente. Então, a gente precisa apostar mais nisso, né? Eu, quando lecionei na rede pública, eu vi uma certa beleza, né, nos meus alunos, que era o próprio interesse que eles tinham na boniteza. A boniteza também é uma palavra do Paulo Freire, né? Às vezes, aqueles, né, estudantes que muitas vezes nós só conseguimos pensar como alunos, né, que são problemas, né? Mas se você olhar, né, para o modo com que eles tentam realizar a sua presença no mundo, a gente pode se surpreender, né?
Eu vou ver se em um desses encontros eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz, né, da minha época aí de professor no ensino fundamental. E eu notava muito isso, né, como que quando a gente dizia que eles não querem nada, eu via pelo menos a beleza, né? Eu percebia assim, não é verdade, né? Eles têm eles buscam muito, né, a beleza para a sua vida, né? Eu acho que, como educadores, nós poderíamos ser parceiros disso também, né? Mas, para isso, a gente precisa olhar, né, tudo, né, de uma outra maneira, né? Quando o Paulo Freire fala do diálogo, não é só o diálogo, vamos dizer, verbal, né? Ele conta um episódio nesse primeiro capítulo, né? Vocês devem se lembrar, de um olhar, né? Então, até o modo com que olhamos, né? Isso pode nos condenar, né? No caso, o educador excluindo, né, seus estudantes com um olhar severo, né? Pode ser um olhar de cobrança que tenha uma certa efetividade, né? Mas tem aquele olhar também que é de acolhimento, né? De procurar chamar, né, para uma outra proximidade. Então, o campo da estética, eu penso que ele também é importante para a nossa formação, e o Paulo Freire ele falou muitas vezes disso também. Alguém gostaria de algum comentário? Tem aqui várias... Pode me ajudar, Inês? Tem alguma coisa nova? É que eu estou rolando para cima. Nossa, tem muita coisa. A Aline queria falar, mas ela está com a garganta. Mas se quiser, Aline, fica o convite. A Andréia, Paulo Freire me anima muito. Está sendo ótimas essas aulas da Casa Disso. Estou ouvindo áudio em vez de ler. Meu óculos quebrou. Muitos livros dele estão em áudio no arquivo da Centro Paulo Freire, que é uma excelente dica, né? O Luiz, o fato curioso é que a figura do senhor de engenho é facilmente identificada, mas seu principal braço responsável pelo controle, o capitão do mato, fica difusa na sociedade. Ana Luísa, a educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. O Iago cita, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. É difícil romper com esse ciclo de violência. A Mércia, a imagem das mãos dadas da docência não existir sem a discência foi o que fez a diferença na periferia, que trabalhei por 31 anos na cidade de São Paulo. A Sara, sim, na falta de exemplo prático, na hora do aperto, pode-se acabar recorrendo ao autoritarismo, pois, infelizmente, é o exemplo mais deflagrado. Mas é extremamente necessário buscar outras práticas, conhecê-las, e muitas práticas estão em espaços de educação não formal. A Andréia, na verdade, desde que li há mais de 30 anos atrás, ele tem um lado tão humano e espiritual que, na realidade, se mistura com religião. Isso fica claro que é eterno. Educação não se separa da política, como ressalta, lógico. Até lembro, né, que no grupo passado, né, o pessoal comentou muito sobre essa questão da religiosidade, né? O Paulo Pedro, penso que Freire é pouco lido pelos docentes em geral. Por exemplo, existem professores formando formadores sem conhecer Freire. Outros leram, mas não gostam. Ao contrário do que se propaga, creio e observo entre alunos que Freire é pouco pensado no contexto da formação como um saber necessário à prática educativa. A Gilmara, um dos maiores problemas dos educadores são os gestores não formados na educação libertadora. Além dos nossos problemas, temos um inimigo na gestão. É bizarro. A Raquel, fico pensando como a pedagogia de Paulo Freire é importantíssima no contexto da educação no sistema prisional. O Fabrício, ainda lembrando Foucault, a própria ideia de uma circularidade do poder, vide a microfísica do poder, mais horizontalizada, gera tensões dentro dos diferentes grupos sociais. Um poder que não é aquele que emana apenas de cima para baixo.
A Viviane Paiva, a boniteza é despertar o interesse deles quando eles não querem nada. Isso é bom demais na educação vivenciada na escola. E, por último, mas não menos importante dessa lista assim, de leituras, trabalho em escola pública como orientadora educacional, que está falando é a Kátia. E sinto falta dos professores, é o olhar acolhedor que o senhor acabou de falar. Ou seja, nossos problemas são muitos, né? É preciso ter paciência, né, com tudo isso, né, e saber que não vamos encontrar as respostas absolutas, né, e as recompensas, as maiores recompensas tão rápido, né, se é que elas existem. Eu acho que a gente precisa pensar, a gente precisa aprender também, né, a uma certa felicidade no que é, né, no que é pequeno, né, breves resultados, né, satisfações instantâneas. Eu acho que isso tudo também deve, né, ser capaz de alimentar a nossa vida, né? Senão, realmente, é muito mais difícil, né? Eu acho que a nossa época, eu acho que ela é mais propícia a pensar desse modo, né? Eu acho que o Paulo Freire mesmo, né, ele faz parte de uma geração que frequentemente colocava as coisas em termos assim de processos, né, o novo homem, né, que havia sempre uma especulação de uma sociedade boa, né, a sociedade socialista, que poderia encaminhar, né, a solução de tanta coisa, né? Bem, tudo bem, a gente pode continuar pensando, né, nessas grandes mudanças, mas eu acho que vale a pena pensar as microfísicas também, né, do poder e os instantes de felicidade, né, nessa mesma escala, né. Às vezes, pequenos acontecimentos, né, na escola, isso pode ter pode ser algo tão solar, né, dentro da gente, mas eu acho que depende do nosso olhar, né. Eu acho que depende também dessa nossa, vamos dizer, né, dessa experiência estética, né. Se quiser, essa nossa capacidade de ver a beleza em pequenas coisas, né? E aí eu acho que o cotidiano, né, ele é muito valioso por isso, né? Ele é muito compensador, né? Eu acho que a escola ela nos proporciona isso muitas vezes, né? Pequenos acontecimentos, né, que nos dão esperança e que nos confortam, né? Eu acho que o nosso olhar tem que mudar também por aí, né? Não apenas especular as grandes mudanças, né, mas aqueles pequenos acontecimentos que, se abrirmos o coração, funciona, né? A gente recebe algo que, né, que vai nos fazer bem, né? Eu estou bastante convencido disso. Mas eu repito, a gente precisa mudar um pouco, né, o nosso olhar, né, sobre a escola, né, e as nossas conquistas, né, como educadores, né, porque são muitos problemas, né. Vocês mencionaram aqui tanta coisa, é muito difícil, né, mas ainda assim há tanta produção, né, cultural. Os mais pobres, né, eles continuam insistindo, né, em existir, em resistir. Eu acho que precisamos nos juntar, né, a eles também com essa expectativa. Professor, o senhor me ouve? Sim. Eu vou tentar falar, não sei se a voz vai falhar de vez em quando, porque a garganta não está muito boa hoje. Mas eu vou fazer um paralelo de uma coisa que eu fiquei curiosa antes. Eu sempre faço paralelos para além, depois eu volto para Paulo Freire. Eu lembro que uma vez eu falei lá no grupo de pesquisa que eu, por uma curiosidade, comecei a pesquisar sobre física quântica. E aí, não na parte da matemática que a gente de humanos a gente não entende muito bem, mas durante muitos anos
estudiosos na área ficaram falando que os corpos eram partículas e outros falavam que eram ondas. E ficou um longo debate durante todo esse período. Até que entraram em consenso e disseram que as duas coisas eram a mesma coisa. Nós, como seres humanos em partícula pequena, nós somos ondas e partícula ao mesmo tempo. O que eu vejo com isso, essa discussão, às vezes polêmica, de outro lado, criticando Paulo Freire? É que, apesar deles criticarem, eles fazem só a análise de uma pequena parte do que é visto. Como o Paulo Freire até falava na parte dele, é que nós não podemos ser hipócritas, falar uma coisa e mostrar outra. Quem não lê, vê pela atitude dos outros, ou até às vezes pela mídia. Igual uma vez, não vou citar a emissora, que mostrou uma professora falando que estava fazendo o método Paulo Freire e mostrou alguns pedreiros e falando, vamos ensinar tijolo. Naquela época que essas pessoas humildes foram alfabetizadas, elas mostraram interesse em saber aquela palavra, né? E usou isso na ficha de cultura. Mas hoje em dia nós temos outras necessidades. Então, o que vejo com essa discussão, né, que a gente deve ver o outro diferente como o contrário, o opositor, mas aquele que está vendo a metade da discussão. Então, nós temos as mesmas necessidades, que é uma educação que dê um futuro que seja formadora. Mas nós não temos a mesma visão do outro. Então, esse diálogo é necessário. E justamente é isso que o Paulo Freire fala, que o diálogo é necessário. Se as partes continuarem partidas, a gente não vai entrar em comunhão. Basicamente é isso que eu penso, sabe? Fazendo analogia à física quântica, é que nós todos, ao mesmo tempo que somos partículas, também somos ondas, porque nós temos a nossa materialidade, mas o que nós fazemos toca os outros, porque a onda, ela toca. Era só isso que eu queria contribuir mesmo, professor. É a Aline, não foi? Sim. Ir até a física quântica eu não consigo, não. Embora, você sabe que eu comecei a ler um físico, Mário Novello, né? Uma discussão que ele faz sobre o universo, mas eu fui lá por causa do Paulo Freire, né? Porque eu me interesso por essa discussão sobre o inacabamento, né? Enfim, a gente pode percorrer a obra do Paulo Freire a partir, né, realmente de muitas referências. Agora, essa discussão que você faz, eu acho que a questão da diferença, né, eu recomendo muito, né, estudar a questão da cidade. Né, eu acho que ela é muito relevante, né, porque é na cidade, né, que esses impasses, né, a respeito da diferença, é ali que é tudo muito mais agudo. Né? Então, para quem quer discutir isso, eu acho que o tema da cidade, né, a sociologia, né, da cidade, é um tema muito importante que eu recomendo perseguir, vale a pena, entendeu? Para dimensionar essa questão do encontro, do contato, né, do contágio. Cidade é um tema bastante importante. Eu acho que o Vitor quer levantar, quer dizer, ele levantou. Depois eu quero falar sobre neoliberalismo. Eu vi aqui no bate-papo. Depois eu quero voltar a esse tema. Mas pode falar, Vitor. Boa noite a todos, boa noite, professor. Muito massa estar acompanhando. Eu vim da pedagogia do oprimido, o mesmo esquema que você fez, então agora a gente avança um pouco mais. Eu tenho uma dúvida, assim, quando você disse assim, a gente tem que mirar alguns exemplos. Eu queria que a gente pudesse, inclusive, falar, talvez, de alguns exemplos onde esse pensamento do Paulo Freire encontra um eco ou um diálogo. Eu lembro aqui do José Pacheco, né, da Escola Ponte, eu não sei até onde há um diálogo com Paulo Freire, se você puder talvez contribuir com isso, porque a pouca experiência que eu tive de conhecer teoricamente a Escola Ponte, lá em Portugal, e Pacheco vem muito ao Brasil, né, colaborar com algumas experiências de formação de uma ideia de escola livre. Então, há muito um discurso para essa ideia de autonomia,
né, nas escolas livres, mas o quanto que há Paulo Freire nelas. Essa é uma questão. A outra, mais exemplificar, tem um filme muito difícil de ser visto, porque ele não é comercial, que chama Approaching the Elephant, Abordando o Elefante, um documentário meio cinema direto ali, de 2014, na Inglaterra, onde uma documentarista, Amanda, ela acompanha 1 ano e pouco de uma escola inglesa na Inglaterra, na cidade, onde a escola abriu, ela está no começo da experiência de escola livre, com mais ou menos uns 10 alunos, que variam ali de 8 a 12 anos, talvez eu esteja enganado, de 10 a 14 anos. Esses alunos, a gente acompanha no filme, que eles não têm aula, eles que definem o conteúdo, aí é uma experiência radical, né, de autonomia, porque a partir desse momento que não existe aula, que aí é um pensamento também do José Pacheco, assim, quem vai definir o aprendizado é a convivência, né, do coletivo, assim. Nesse filme, os alunos decidem tudo em assembleia. Vou citar um exemplo do filme. Uma garota está brincando, não tem aula, mas tem uma brincadeira, e os garotos ficam empurrando ela pede para parar, os garotos não param. Então, nesse momento, chega um adulto, acompanha e diz, você quer fazer alguma coisa? Ela, eu quero uma assembleia. Todo mundo se reúne em assembleia para decidir tudo nessa escola. O filme fica acompanhando esse processo. E os alunos que discutem entre si para solucionar essa questão, em determinado momento, ela não consegue enxergar diretamente o que é que se pode fazer. E um aluno diz, por que você não cria uma regra onde, quando você diz para parar, todos nós temos que parar? Ela fica pensando e diz, pois eu quero criar essa regra. Pois então vamos votar. Todo mundo concorda com a regra da fulana? Aí todo mundo vota e ela consegue resolver a situação dela, né? Ou seja, o aprendizado do que é um regramento, com a convivência com o outro ali, que é um tipo de conteúdo, né, que se aprende, foi dado de maneira radical. O filme chega num paradoxo, que é o garoto Giovanni, que se diverte, tá nem aí para a felicidade dos outros ou para o limite dos outros, chega num ponto onde a escola, os adultos, se veem assim, meu Deus, a gente vai interferir ou não, esse garoto, ele é irregrável, assim, não tem como regrá-lo. Então, os próprios alunos, nas assembleias, ficam tendendo a expulsar o aluno que não aceita regramento, o aluno que não consegue uma solução por assembleia, né? E como a escola tem uma ausência de autoridade nesse aspecto, os adultos estão mais como mediadores, agenciadores desse entendimento, os próprios adultos falham em tentar fazer as crianças compreenderem que elas precisam aceitar o garoto Giovanni. Mas as crianças não querem, elas entram numa votação para expulsar o garoto Giovanni. Eu não me lembro como o filme termina, tem mais de 5 anos que eu vi, mas esse é um exemplo que eu queria trazer, assim, um filme até interessante para tentar achar depois, porque ele acompanha esse 1 ano, né, e você vai vendo as problematizações criando corpo, né? E aí, voltando, então, para o José Pacheco, pensar assim, que exemplos a gente tem, quais são os limites desse exemplo com relação ao Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire, como você bem disse, ele pensa um contexto brasileiro, né? Esse contexto da casa de engenho, dessa nossa educação. Como criar uma educação freiriana dentro do contexto, né? Talvez você queira trazer isso da questão do capitalismo, né? Do neoliberalismo e tal. Eu fico pensando assim, onde é que a gente consegue encontrar, né? Uma educação que fuja disso, uma vez que o neoliberalismo determina o que a gente precisa fazer. Então, se a gente precisa ter técnica para poder entrar no mercado de trabalho, para poder trabalhar e sobreviver, a educação está toda baseada nisso, né? É a autoridade máxima, é o mercado hoje em dia. Então, assim, quais são os exemplos que fogem disso? Obrigado. Ok, esse problema, a discussão é muito boa, né? Eu acho assim, a gente precisa fazer uma diferença fundamental entre escolas livres e educação popular. Eu acho que, trabalhando com essa diferença, a gente consegue entender por que o Paulo Freire vai em outra direção. Essas escolas livres, elas são experiências que têm a validade delas, né? Summer Hill, por exemplo, né? Tem até um livro
que foi editado no Brasil, tradução, né? Foi traduzido aqui também, falando sobre essa importante experiência na Inglaterra. Agora, a educação popular, ela tem uma finalística, não é à toa que eu usei essa palavra há pouco, né? O que é isso? Se situar no mundo, né? Como Paulo Freire escreveu uma vez, né? Para ser um ser no mundo. Agora, isso só é possível transformando as estruturas da sociedade. Então, assim, a concepção de educação do Paulo Freire, ela foi construída com essa expectativa. O conceito de educação popular é um conceito de mudança social também, entende? Não é um conceito de uma escola melhor, né, para os pobres, para uma adequação, né, mais sustentável em uma sociedade desigual. Então, essa é uma diferença muito importante. Essas experiências de escolas livres, elas podem ter a importância delas, ok. Mas a proposta do Paulo Freire, ela é outra, e aí a gente precisa entender isso. Quando o Paulo Freire fala de uma educação conscientizadora, é isso, você né, atravessa um processo de conscientização para você se deparar com os dilemas fundamentais do seu tempo e promover as mudanças. E as mudanças são essas que todo mundo sabe, né? A passagem de uma sociedade capitalista para uma outra sociedade, que é a sociedade socialista, né? Então, o Paulo Freire não tinha dúvida sobre isso. Ele, tantas vezes ele disse que ele era socialista. O que a gente conversou isso lá no curso da outra vez, né? Ele dizia que não era comunista. Bem, mas ele sempre disse que era socialista e sempre se colocou contra o capitalismo. Acho que essa é uma questão muito importante para distinguir de qualquer proposta de escola livre, porque elas podem praticar uma concepção de liberalismo radical, uma experiência individualizada que tenha seus propósitos, mas a concepção de educação popular é uma concepção de mudança social, entendeu? Então, isso a gente precisa ter claro. A concepção do Paulo Freire ela está comprometida com a mudança social. E a mudança social, isso tem um nome claro, entendeu? Não é tão abstrato, não. Acabar com o capitalismo para chegar a uma sociedade boa, que a gente chama de sociedade socialista. Agora, é claro, nós estamos em outro momento e talvez essa expectativa agora ela não possa acontecer do mesmo modo, né? O Paulo Freire ele viveu mais próximo, né, da Revolução Cubana, de personagens como Amílcar Cabral, Che Guevara. Então, ele nutria também, né, sonhos que talvez agora, né, que a gente não consegue levar do mesmo modo. Então, a gente se depara com outros, faz parte da dificuldade, né? Assim, a gente recupera o Paulo Freire, mas numa outra época. Então, assim, quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas utopias? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Mas aí eu acho que as escolas livres, ainda que elas tenham alguma beleza, né, elas contêm a beleza delas, mas elas não têm essa ambição de mudança social. Eu acho que essa é uma diferença que distingue, né, a educação popular de qualquer escolanovismo radical, entendeu? De autonomia, né? Porque eu acho que a autonomia que fala o Paulo Freire aqui no Pedagogia da Autonomia não é aquela ideia de que os estudantes eles não devem ser dirigidos, mas, né, devem ser formados de tal modo que eles encontram, né, as alternativas para suas vidas e tal. A educação popular não é isso, entendeu? A conscientização ela é dirigida à ideia de uma sociedade melhor, que tem um nome, que é a sociedade socialista, né? Então, eu acho que essa é uma diferença importante, Vitor. Professor, deixa eu só terminar uma coisa, que eu até vi aqui que uma orientanda minha está aqui, que é a Juliana, e eu já tinha mencionado isso em outro momento, eu acho que vale a pena... Outro momento foi no Pedagogia do Oprimido, né? Porque você me pergunta a respeito das experiências que seriam prometedoras. Aí eu acho, assim, é o meu olhar, né? Porque é isso, eu dei aula há muito tempo na escola pública,
eu leciono numa universidade que é na Baixada Fluminense, numa cidade que é de Nova Iguaçu. Então, assim, eu fico muito atento ao modo como a periferia ela se organiza e resiste, né? Hoje eu falei bastante dessa ideia de resistência, né? E eu acho que é ali que está, entendeu? Então, é ali que a gente deve pesquisar, entendeu? Como é que os pobres, como é que essa juventude negra, né? Como é que esses movimentos hoje eles estão se articulando para suportar, né, a cidade, mas para vislumbrar, né, novos modos de vida, né? Então, por exemplo, essa minha orientanda, ela pesquisou um ativista que é um músico, né, do hip hop, Dudu Morragudo. E aí ele mantém uma entidade com os seus parceiros e ali, né, existem, né, diálogos, né, processos de conscientização através das oficinas, né? Então eu acho que hoje, né, pensar o Paulo Freire muito mais do que como fazer, né? Mas assim, eu acho que tem uma outra pergunta anterior. O que as pessoas estão fazendo? A gente não pode perder isso de vista, entendeu? É muito complicado, assim, o educador, né, ele ter essa resposta. O que fazer, né? Eu acho que é um passo de humildade. O que está sendo feito? Essa que é a nossa pesquisa, entendeu? É olhar para as periferias, né, para as classes populares e perceber o que eles estão, né, produzindo, né? Quais são as tessituras, né, no campo da cultura, da política. E aí ali nós vamos ver muita coisa que, vamos dizer, que é freiriana, né? que tem essa aspiração, né, de mudança, de transformação social. Então, eu acho que esse é um caminho mais valioso, entendeu? Já olhar para o que está sendo feito nos lugares, porque há muita coisa, né? Muita coisa bacana que já está sendo realizada. Alguém queria falar? Eu. Oi, Sara. Oi, professor. Boa noite a todos. Eu até tinha posto um comentário anterior, bem lá para cima, né? Que a gente vai encontrar exemplos, não assim, não que sejam difíceis, mais difícil encontrar nas escolas, em si, na educação formal, mas como você acabou de falar, nos espaços não formais, né, em espaços de ONGs, inclusive de associações de moradores em periferia. Eu falo até porque eu trabalho no município de Teresópolis, né, e sempre trabalhei nesses 22 anos de educação pública com áreas periféricas. E, assim, é impressionante como a periferia está dando o seu jeito, sabe? E fora da escola. A escola tem muito a aprender com esses espaços, né, de socialização e mobilização fora do espaço escolar. Às vezes até acontece na escola, como numa das favelas que eu trabalhei aqui em Teresópolis, entre 2012 e 2018, que se chama Pimentel, em que a quadra da escola era cedida para esses encontros de moradores. E assim, você começa a perceber que eles querem esse diálogo com a escola, espaço aonde eles, provavelmente esses moradores, essas pessoas vão conseguir um diálogo mais, de repente, mais facilitado com o poder público, né, para as suas demandas, né? Então, assim, as pessoas não estão tão alienadas da sua realidade. É importante a gente perceber isso, que às vezes a escola é que está alienada do espaço em que ela está inserida, da população dela, né? E eu me lembro muito, numa das aulas no curso de pedagogia aqui em Teresópolis, ministrada por você, em que eu lembro que uma vez você disse, né, isso lá em 2002, né, que os pobres é que tinham que cuidar dos pobres, que o pobre não esperasse que político ou que classe média ou qualquer outra frente fosse cuidar deles, né? O pobre deveria cuidar dele. E é impressionante que às vezes a gente fecha o olhar para isso.
E sem saber, essas pessoas, né, tentando cuidar das suas demandas, criando sua cultura, elas têm uma atitude muito freiriana, né? É interessante a gente observar isso, né? A gente às vezes vem com a teoria, né, tentando, mas a gente vem vamos dizer assim, com a visão do nosso mundo, né? da nossa perspectiva. E a gente, infelizmente, acaba não conseguindo voltar o nosso olhar para a perspectiva, para o que está acontecendo, pela perspectiva daquela comunidade, né? Ou dessas comunidades em que a gente está atuando. Né? Então, eu acho assim, bacana, porque muita coisa está acontecendo, sim, e aí vem essa questão também que você tinha falado antes da boniteza, da estética, né? Às vezes a gente com certeza tem que adequar a nossa perspectiva estética a essa perspectiva dessas comunidades, porque o que para a gente muitas vezes pode ser grosseiro, grotesco, é a perspectiva de beleza que eles têm, é a experiência estética que eles têm, né? E que muito não tem de grotesco, né? É como a realidade se apresenta para eles e como eles lidam. Então, assim, é muito bacana se a gente conseguir se abrir para essas perspectivas, né? Enquanto educadores. Isso vai enriquecer bastante as nossas experiências, a nossa lida com os nossos alunos e até mesmo com essa questão das pequenas felicidades do dia a dia, né? Porque realmente se abrir ao diálogo, como o Paulo Freire diz, é realmente se abrir ao diálogo. E não é fácil, porque vão ter tensões, né, de parte a parte, sejam elas verticais ou horizontais. Mas realmente nesse esperançar, né? Nessa amorosidade, né? Que Paulo Freire cita, né? Que a gente tem que ter, nessa generosidade, né? De se abrir e deixar, né? Esse dever, né? Ensinar e aprender ao mesmo tempo, né? Dessas perspectivas, de trocas de perspectivas, que a gente vai conseguir, de repente, ir construindo esse mundo que a gente, né, tem utopicamente em nossas mentes, né, mesmo que ele não seja construído de forma, vamos dizer assim, como a gente imagina, mas são passos, né, para a gente sair um pouco dessa cristalização, dessa fatalidade que não tem jeito, de que o nosso aluno não quer nada, né? É necessário realmente se abrir essa generosidade, essa amorosidade de que Paulo Freire tanto diz, né? Conseguir enxergar essa boniteza, esperançar, né? É mais ou menos essa contribuição que eu queria dar. Né? Eu acho importante a gente se abrir a esses exemplos, né, que estão acontecendo fora dos muros da escola. Né? A gente se abrir às experiências das comunidades em que nós, professores, estamos atuando. Né? É isso. Obrigado, Sara. Nada. Exatamente, porque aí vamos lembrar, inclusive, a história, né, vamos dizer assim, do método Paulo Freire. Né? Quer dizer, não é uma coisa que ele, assim, no seu escritório, né, ele formula, né, de maneira absolutamente original. Na verdade, o Paulo Freire ele faz parte de um momento, né, de uma efervescência. Né? Então, será que existiria método Paulo Freire sem o movimento de cultura popular? Né? Provavelmente não. Né? Então, o Paulo Freire, o que ele cria também faz parte de um amplo movimento, né? de práticas, né? De artistas, né? de ativistas diversos. Né? Ou seja, o que nós chamamos de freiriano, né? é mais do que isso. Né? É também parte da cultura popular. Aliás, uma coisa importante, o Carlos Rodrigues Brandão, que é um intérprete, né, importante do Paulo Freire, ele até lembra que, a partir dos anos 70, nós começamos a chamar a educação popular de educação popular. Né? Não que não existisse, mas hoje nós nos referimos ao Paulo Freire como educação popular de uma forma muito pacífica. Mas isso acontece mais a partir dos anos 70.
nos anos 60, as pessoas falavam, e o próprio Paulo Freire, né? Ele vai notar que o Paulo Freire não falava de educação popular nos anos 60. O que ele falava? Falava de cultura popular, porque ele estava inserido nos movimentos, né, de cultura popular. Então, isso é muito importante. Então, se desejamos a prática freiriana, vamos olhar para a cultura popular. É lá que está a resposta. Estava lá quando ele participou das campanhas de alfabetização, né? Aquilo é tudo resultado de articulações onde há a prática da cultura popular. E hoje não pode ser diferente. Hoje não pode ser diferente. Se nós queremos uma educação transformadora, né, uma educação popular, né, não temos que olhar para a cultura popular. E temos que olhar, né, aí voltando aqui para esses, como eu chamei, os temas geradores, que são os subitens, né? Ensinar exige risco, aceitação do novo, e rejeição a qualquer forma de discriminação. Porque o problema é que, muitas vezes, nós não reconhecemos, né, na cultura popular agora, uma legitimidade, né? Às vezes a gente olha para uma cultura popular que julgamos mais legítima, que está cristalizada no passado. E aí, quando ela se apresenta agora, a gente tem dificuldade para aceitar, né? A Anitta é cultura popular, né? Fica uma provocação. A gente não vai resolver isso aqui agora, mas fica essa provocação. Eu me lembro que quando ela teve a repercussão, né, no Spotify, né, da sua canção, muitos intelectuais eles preferiram assinalar o comprometimento, né, da sua arte com essa indústria do entretenimento, né, agora. Mas eu vejo assim também uma indisponibilidade, né, uma dificuldade para entrar no novo e com a sua complexidade, porque não é fácil trabalhar com tudo isso, é muito difícil, né? Exige estudar muito, né, encontrar os autores bons para nos fazer pensar, né, diante de um contexto que é novo, né, que lendo sobre o Paulo Freire no seu tempo não resolve, né? A gente precisa de outras referências. Isso exige risco, né? Risco é uma categoria importante do que eu chamo de Paulo Freire tardio, né? O último Paulo Freire. Ele vai falar algumas vezes de risco, isso é interessante. E isso tem a ver com o que alguém já tinha mencionado aqui na discussão, a questão do neoliberalismo, porque a virada neoliberal ela impacta muito o pensamento do Paulo Freire, porque ele percebe a mudança, né? Ele até se refere, né, a indivíduos que antes pareciam os revolucionários mais convictos e que cederam, né, ao neoliberalismo como se não existissem mais alternativas. Então, os anos 90 é um momento de muita vacilação política, né? Mas que o Paulo Freire ele continua pensando, né, nessa perspectiva de mudança social, né, de transformação, mas ele sabe que numa outra época, né? E aí ele vai falar algumas vezes de risco, né? Porque esse é um instante em que o risco está posto. É isso, entendeu? Talvez em algum momento anterior fosse mais fácil você falar de mudança, de transformação, a partir de concepções que já estavam mais estruturadas, né? Mas agora elas não podem aparecer do mesmo modo, né? Elas não podem aparecer do mesmo modo. Então aí é que entra o risco, né? Como é possível pensar ainda numa sociedade transformada, mas nesse mundo tão surreal, né? O que sobrou, né? Então, trabalhar, né, com esses elementos de muita incerteza, isso exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Hoje, a nossa abertura ela precisa ser total, né? E trabalhar com risco. O que é o risco? O risco de, inclusive, estar errado, né? De precisar reformular constantemente. Talvez em algum outro momento precedente fosse mais confortável, né? Você pensar de forma linear, né? Recorrer àqueles autores que há décadas, né, fundamentavam, né,
o pensamento, né? Então, eu acho que nós estamos diante de um outro instante, mas eu acho que continua válido isso, de olhar para a cultura popular. Não, entendeu? Não é assim, de inventar uma escola freiriana, né? É olhar para o movimento da cultura popular. O que nós encontramos? Como nos aproximamos, né? Somos educandos completamente aí, né? Como nos aproximamos, né? E aí sim, né? Na escola pública, né? Que pode ser também escola popular, como desenvolver o sonho, né? A utopia, né? Como não abandonar tudo isso, né? Aí eu acho que só olhando para a cultura popular, né? E com a abertura para o novo, né? Nós precisamos nos desfazer, né? O que é muito difícil, né? Hoje os mais jovens eles sabem muito mais, né, sobre tantas coisas, né? Ontem numa aula uma aluna estava me falando da aula de história dela e ela usando o TikTok, né? Que é uma rede social que eu não tenho, por exemplo, né? Que eu não uso, né? Mas ela como professora ela tinha uma didática com seus estudantes. Então, se eu hoje estivesse lecionando, né, para aqueles jovens, né, talvez eu precisasse também, né, me juntar a redes sociais que agora eu não tenho, mas para a existência da comunicação talvez fosse necessário, entendeu? A gente precisa dessa abertura, né? Se apenas rejeitamos, né? Aí, enfim, aí a gente vai ficar lamentando, né, o tempo todo sem condições de alguma esperança. Inês, tem mais alguma coisa que eu perdi aqui nessas conversas? Aí, o pessoal está animado hoje comentando. Você já meio que já respondeu, mas eu só para deixar de registro, porque o Matheus que fez a pergunta sobre o neoliberalismo, mas eu vou ler só para, se quiser complementar alguma coisa relacionada. Inicialmente aqui é o Matheus Fernandes orientando o Aristóteles, mas indo para a pergunta, como é possível encarar a Pedagogia da Autonomia, publicado em 1996, tendo um governo da social-democracia no país, em aspectos de manual do docente frente a essa chegada neoliberal no poder? Eu acho que a minha formação de historiador, né? O tempo, né, é alguma coisa que precisamos, né, nos ocupar mais, né? Então, assim, ok, Paulo Freire nos deixou há 25 anos, mas, em termos de história, o que isso significa? Então, o neoliberalismo é o que existe. Então, o Paulo Freire ele experimentou a virada neoliberal e nós já encontramos nele alguma direção sobre isso, que é diferente do Paulo Freire dos anos 60 e 70. Então, eu acho que esse último Paulo Freire, eu acho que nele a gente encontra alguma coisa. Mas, claro que é insuficiente, porque, por outro lado, o cotidiano, né, ele tem experimentado uma velocidade muito grande, né, com seus sistemas de objetos. Né? Eu estou lembrando aqui do Milton Santos. Aliás, Sara, aquela coisa dos pobres, eu tirei do Milton Santos, que é importantíssimo, né? Que é um autor importantíssimo. Ele disse que só os pobres podem formular o futuro. Perfeito, né? Eu acho isso corretíssimo. Então, eu acho que são duas coisas, né, nessa complexidade, Matheus. Eu acho que a gente encontra no Paulo Freire alguma coisa que ainda está próxima da nossa experiência, né? A gente pode se surpreender, por exemplo, quando ele fala de mídias, né? Educar com a mídia, né? A conversa dele com o Sérgio Guimarães. Ali a gente encontra algumas coisas que estão mais próximas, né? Eu acho que vale a pena também ler o Paulo Freire, o Paulo Freire tardio, né? Que está mais próximo. Mas é claro que aí ele não é suficiente. Então nós precisamos procurar outros debates, né?
outros autores, né, que vão nos ajudar a pensar, é inevitável, né? Miguel Arroyo, né, eu acho que é um autor muito importante, né? Tem uma conversa muito profunda com Paulo Freire, mas está aqui agora entre a gente, então é alguém que... E outros debates que o Paulo Freire não fez, né? As questões de raça, né? de gênero, a gente não pode abrir mão disso, hipótese alguma, né? Então, a gente tem que encarar os desafios que estão postos agora, né? Com novos autores, né? Novas leituras também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou direto só para as perguntas, aí se sobrar tempo a gente lê os comentários. E se não sobrar, eu mando para o professor, aí se ele quiser comentar para a próxima aula. Eu vou só para as perguntas. Ó, a Andréia Figueiredo. Acho que o conceito de dimensão de autonomia nessa pedagogia é tudo que não seja educação bancária e que o produz libertação pela formação da consciência crítica ao ato de educar. O que está sendo feito, produzido? Tem muito de freiriano, porém nem sem saber, desculpa, estou lendo mal, sem saber que são, vejamos os coletivos. O que vem sendo feito? Eu, pessoalmente, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Eu acho que quem pesquisa com a educação hoje, muito mais do que tentar formular, né, algo original, não, vamos ver o que as classes populares estão fazendo. É isso. É ali que nós vamos encontrar o caminho. Claro que existe uma articulação com outros sujeitos também, né? Outros atores, né? E aí entra o papel também do intelectual, né? Da universidade, mas é só com eles, entendeu? Não é para eles, né? Mas só com eles. E é ali o que existe de mais prometedor, né? Eu não consigo encontrar nada que seja tão prometedor, né, que tenha futuridade, né? Milton Santos também gostava muito dessa expressão, que esteja em outro lugar que não onde estão os pobres, né? Tem mais alguma? Tem vários comentários no sentido de compartilhamento de experiência, que também é bem legal. A Graziella escreve: vivi uma experiência decepcionante em uma escola alternativa da elite de São Paulo como professora auxiliar. A autonomia que desejava ser cultivada nas crianças acabou virando individualidade e apatia. Complicadíssimo. Porque aí é a autonomia burguesa, né? A autonomia liberal, né? A palavra autonomia ela é ambivalente, né? Eu às vezes, quando abordo esse livro, eu até vou ao dicionário primeiro, porque é uma palavra que a gente precisa trabalhar um pouco. Aqui eu achei que, não, a gente vê isso depois. Mas é isso, né? Nós vamos encontrar várias ambições de autonomia, mas a do Paulo Freire ela tem uma particularidade que é o campo da educação popular, e a gente não deve... Quer ver uma coisa? Eu vi um comentário de um escritor que eu gosto muito, e ele dizia assim: hoje o pensamento do Paulo Freire está mais dentro da escola privada do que dentro da escola pública. Grande erro dele, porque a escola privada ela não pode ser freiriana, porque isso implica negar a sua própria existência. Então, na verdade, esse autor, né, ele não entendeu muito bem a radicalidade do pensamento do Paulo Freire. A escola pública é o espaço em que o pensamento do Paulo Freire realmente pode ser desenvolvido. Porque ele pensou certamente o tipo de acolhimento em que você pode, numa escola privada civilizada, né, você convida intelectuais de diferentes, né, concepções, onde você pode contar também com muita gente ali que se diz freiriana. Ok. Quer dizer, não é proibido falar no nome do Paulo Freire. É isso que ele quis dizer, né? E que os seus educandos eles são experimentados no debate, há uma certa liberdade, mas isso pode ser muito liberal, entendeu? Porque para levar a concepção do Paulo Freire à radicalidade, né, tem que negar a própria experiência da propriedade privada. A própria escola privada ela é uma negação da ideia de mudança e transformação social, né? O Amilcar Cabral usava um termo que aí o Paulo Freire vai recuperar no Cartas à Guiné-Bissau.
suicídio de classe, né? Porque você tinha alguns intelectuais formados na Europa, na África, né? Então, como é que essas pessoas elas poderiam se comprometer com uma sociedade de transformação? Suicídio de classe, esse foi o conceito, né? Quer dizer, você tudo bem, você tem uma origem social outra, né? Mas para que você se engaje, né, num processo de transformação, você tem que fazer esse negócio aí, que é o suicídio de classe. Você tem que abrir mão dos valores, né, enfim, dos recursos da sua classe social, senão você não consegue se comprometer radicalmente, né, com outro projeto, né? Então, eu acho que essas escolas que são alternativas, não sei o quê, olha, você pode ter donos que são muito sinceros, né, que realmente gostariam de participar de movimentos mais radicais, você pode ter muitos pais ali, muitos professores, inclusive, né? Mas há um limite natural, né? A mensalidade, entendeu? A classe média é muito reacionária. Tem algumas escolas que são até espaços, vamos dizer, alternativos, né? Que os pais pagam muito para uma escola que é um ambiente mais interessante do que aquele que é possível em escolas tradicionais, né? Onde o pensamento reacionário é mais comum, né? Ok, até podem existir algumas pretensões e algumas realizações, né? Por que não? Mas isso não pode orientar uma educação transformadora, né? O lugar da educação transformadora só pode ser a escola pública. Agora, e claro, e todos esses outros espaços pedagógicos que são muitos, né? Esses movimentos todos nas periferias, né? Como alguém disse, eles são freirianos e talvez não tenham, né? Eles não sabem, né? Certo, mas é porque, na verdade, o próprio Paulo Freire bebeu na cultura popular. Então, é uma troca, né? Não é tão estranho, né? O Paulo Freire precisou da cultura popular. Então, a cultura popular é freiriana e não sabe, ok. Mas os freirianos precisam saber que só existirá, né, educação freiriana a partir da educação popular, né? Se nós não realizarmos essa pesquisa, então nós estamos ignorando, né, as próprias classes populares, né? Esse é o caminho hoje, né, eu acho. Está bem por hoje? Alguém gostaria de fazer só mais um comentário? Eu vou te mandar, tá, Berino? Vou te mandar. Tá bem, que aí eu já começo recuperando isso, como eu fiz outras vezes. Tem algumas experiências bem legais. Eu acho que você vai gostar de ler. Então, eu agradeço, professor, agradeço a todo mundo que está presente. E é isso, semana que vem estaremos juntos de novo. Obrigado, Inês, obrigado a todo mundo aí pela participação. E continuamos. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite.